Bem-vindos ao canal Macabro Sombrio. A engenharia mecânica é o ramo da engenharia que aplica os princípios da engenharia, física e ciência dos materiais para a concepção, análise, fabricação e manutenção de sistemas mecânicos. É o ramo da engenharia que envolve a concepção, produção e operação de máquinas e ferramentas. É uma das mais antigas e amplas disciplinas de engenharia. Engenheiros mecânicos projetam e constroem motores, usinas de energia, entre outros. A área de engenharia requer uma compreensão dos conceitos básicos, incluindo tecnologia mecânica, cinemática, termodinâmica, dinâmica de máquinas, teoria dos mecanismos, ciência dos materiais, análise estrutural, mecânica dos fluidos, conformação mecânica, vibrações mecânicas, potência motriz, motores de combustão, turbinas, motores a reação, processos de soldagem e eletricidade. Engenheiros mecânicos usam esses princípios fundamentais, juntamente com ferramentas como engenharia auxiliada por computador, e gestão do ciclo de vida do produto para projetar e analisar fábricas, equipamentos mecânicos, sistemas de aquecimento e refrigeração, sistemas de transporte, aeronaves, automóveis, embarcações, robótica, dispositivos médicos, armas e outros. O surgimento da engenharia mecânica pode ser rastreado até há vários milhares de anos. Como um campo específico do conhecimento, no entanto, surgiu durante a Revolução Industrial da Europa do século XVIII. Como ciência, surgiu somente no século XIX, como resultado de desenvolvimentos no campo da física. O campo tem evoluído continuamente para incorporar os diversos avanços em tecnologia. Os engenheiros mecânicos de hoje estão buscando empreendimentos em áreas como robótica, nanotecnologia e fabricação aditiva. A engenharia mecânica sobrepõe-se com a engenharia aeroespacial, engenharia de controle e automação, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de petróleo, engenharia de produção, engenharia química e outras disciplinas de engenharia para quantidades variadas. Engenheiros mecânicos também podem trabalhar no campo da engenharia biomédica, especificamente com biomecânica, fenômenos de transporte e modelagem. A engenharia mecânica é didaticamente dividida em áreas que frequentemente se entrelaçam nos diversos ramos de atuação. Destas áreas, aquelas mais próximas à física são chamadas ciências mecânicas e servem de base teórica às áreas de direta aplicação de engenharia. As ciências mecânicas pouco abordam aspectos tecnológicos e práticos, tratam de conceitos básicos bem estabelecidos e que muito dificilmente se tornam ultrapassados. Mecânica de corpos rígidos. A mecânica de corpos rígidos engloba áreas fundamentais da física, podendo ser separada em estática e dinâmica. Suas abordagens mais conhecidas são clássica, de Lagrange e a dinâmica dos corpos rígidos. Ainda que a mecânica do corpo rígido inclua teorias fundamentais de dinâmica, teorias mais sofisticadas a respeito fogem ao tipo de abordagem, que geralmente trata de corpos inflexíveis e é pouco viável para a análise de sistemas complexos. São estudados, pela mecânica geral, modelos de atrito, inércia, choque mecânico, trabalho e energia, gravitação e quantidade de movimento. Estes conceitos são imprescindíveis ao desenvolvimento das demais áreas de engenharia mecânica. Dinâmica. A dinâmica, não só no campo da mecânica, estuda a forma como elementos se comportam e interagem entre si, ao longo do tempo. Considera-se um sistema se o estado ou condição em que o mesmo se encontra não depende apenas das forças ou condições momentâneas a que é submetido, mas também depende do estado anterior em que se encontrava. 6. Este tipo de sistema físico geralmente acarreta em modelos matemáticos de equações diferenciais. A análise envolvida pode atingir alto grau de complexidade demandando soluções algébricas sofisticadas ou até se restringindo a simulações numéricas através de modelos computacionais. Na mecânica, a dinâmica é empregada em diversos tipos de tecnologia, como suspensão de automóvel, motores, projetos de navios e estruturas offshore, aeronaves, projeto de próteses ósseas, etc. Controle. Os sistemas de controle são dispositivos que têm como objetivo modificar o comportamento de sistemas dinâmicos. Por trás do projeto de controle, envolvem-se as teorias de dinâmica associadas a lógicas de controle e diversos outros conhecimentos, como projeto mecânico, elementos de máquinas, pneumática e hidráulica, etc. Os primeiros sistemas de controle foram criados para limitar a velocidade de máquinas a vapor, no século XVIII. Estes sistemas eram puramente mecânicos. Hoje, são mais comuns dispositivos que envolvam partes eletrônicas e eletromecânicas, contendo sensores, atuadores e controladores digitais, como é o caso dos sistemas de injeção eletrônica dos veículos automotores e o piloto automático de navios, aeronaves e mísseis. Mecânica de corpos deformáveis ou mecânica dos sólidos.
Também conhecida como resistência dos materiais, a mecânica dos sólidos estuda o comportamento de corpos submetidos a esforços mecânicos. Entre as principais teorias, envolvem-se a da elasticidade, plasticidade e estabilidade. A mecânica dos sólidos é fundamental no desenvolvimento de estruturas e elementos de máquinas, tais como engrenagens, árvores, eixos, mancais, etc. Permite estudar as variações de tensões e deformações ao longo do sólido ou peça, essenciais para o seu dimensionamento. Para corpos de geometria e carregamento, forças externas complexos, bem como aqueles constituídos de materiais não isotrópicos, é necessário utilizar técnicas numéricas assistidas por computador, a fim de determinar os campos de tensão ou deformação, como por exemplo, método das diferenças finitas, método dos elementos finitos, método dos elementos de contorno. O engenheiro mecânico pode atuar nos setores industrial e de serviços. Na indústria, é empregado principalmente na metalurgia básica, fabricação de máquinas, equipamentos e veículos automotores. Também pode exercer suas atividades em outros ramos industriais, tais como alimentos, têxtil e confecções. Seu trabalho é executado em equipe. É comum que o empregador ofereça carteira assinada e salário fixo, no setor público e privado. O profissional de engenharia mecânica também está nas universidades e institutos de pesquisa, como pesquisador e professor. O engenheiro mecânico projeta e testa sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, realizando cálculos e desenhos. Ele também implementa atividades de manutenção e fabricação de produtos, bem como elabora documentação técnica. Pode, ainda, coordenar e assessorar atividades técnicas. Embora a indústria automobilística e a aeronáutica sejam as mais tradicionais para os engenheiros mecânicos, sua formação ampla faz com que sejam requisitados em diferentes setores. Seus conhecimentos técnicos podem favorecer sua carreira na área comercial, por exemplo, enquanto sua expertise em matemática favorecem o setor financeiro. Uma das principais peças dos automóveis é o chassi, pois é nele que quase todas as partes dos carros serão afixadas. Existem dois tipos principais de chassi, os convencionais que são formados geralmente por duas barras de uma placa de metal, utilizados em veículos de carga, e o chassi integrado, utilizado em veículos de passeio, o qual em caso de uma colisão do carro, o mesmo se deforma de modo que absorva todo o impacto. Os principais sistemas do carro são: motor, dividido em sistema de alimentação, ignição e lubrificação, responsável por transformar energia térmica, queima do combustível, em energia mecânica, movimento do carro. Transmissão, responsável por transmitir a força do motor até as rodas, embreagem, caixa de marchas, cardan. Ponto e vírgula. Sistema elétrico, tem a função de gerar, armazenar, distribuir energia para todas as funções do carro. Sistema de distribuição, distribui mistura, ar mais combustível para o motor e elimina os gases produzidos pela queima do combustível. Sistema de arrefecimento, reduz o calor produzido em excesso pelo motor através de água ou ar. Carros mais antigos e motos. Carroceria, dividida em motor, local de passageiros e carga, porta-mala. Sistema de rodagem, dividido em rodas e pneus. O carro evoluiu muito nas últimas décadas de forma que foram criados sistemas mais inteligentes e eficientes, injeção eletrônica, em detrimento dos menos eficientes, carburador. A preocupação ambiental está iminente também em peças como o catalisador, que busca diminuir a emissão de gases poluentes à atmosfera. Faça você mesmo o conserto do seu carro, uma boa maneira de economizar dinheiro, ou é melhor deixar para os profissionais? Consertar o carro em casa pode ser uma forma de economizar. Saiba quais reparos é possível fazer por conta própria e quando é uma melhor ideia recorrer a um mecânico profissional. Se tem uma coisa com a qual quase todos os brasileiros andam preocupados nos últimos anos é dinheiro. Todos os dias os jornais trazem notícias pouco animadoras sobre a economia, crise, desemprego, inflação, juros altos, e por aí vai. Por causa disso, as pessoas estão procurando cada vez mais maneiras de economizar dinheiro, e isso também vale quando o assunto é carro. Manter um automóvel é um dos principais custos na vida dos brasileiros que têm a oportunidade, ou necessidade, de ter um carro. Além do valor do veículo em si, ainda existem despesas com seguro, estacionamento, combustível, IPVA, multas e, claro, a manutenção do carro. Alternativas para economizar com o carro. Existem diversas formas encontradas pelas pessoas para economizar com o carro. Muita gente abriu mão de um carro na garagem e começou a usar aplicativos de carona, transporte público ou bicicleta. Outras continuam com o carro, mas optam por correr o risco de andar sem seguro ou contratar um seguro mais econômico. Em muitos casos, postergar a troca do carro e manter o mesmo veículo por mais tempo é uma das formas de economizar.
Isso aconteceu com tanta frequência nos últimos anos que gerou um envelhecimento relativamente grande na frota de veículos leves brasileira. De acordo com o Sindipeças, Sindicato das Fabricantes de Peças do Setor Automotivo no Brasil, a idade média da frota brasileira atingiu 9 anos e 7 meses em 2017. Isso significou um aumento de um ano considerando o período de 2012 a 2017, mesmo com o crescimento da venda de veículos novos. E essa prática realmente se mostrou eficiente em termos de economia. Um estudo realizado pela consultoria automotiva Jato Dynamics a pedido da Exame.com, mostrou que manter o carro por mais tempo gera muita economia de até 50% do valor do veículo quando se mantém o mesmo carro por 10 anos ao invés de trocar a cada 5 anos. Outra maneira de as pessoas economizarem dinheiro é adiando a manutenção e os reparos, que representam cerca de 15% dos custos totais de possuir um automóvel, segundo cálculos do portal Educando Seu Bolso. Uma ação realizada pelo jornal Farol Alto na Zona Sul de São Paulo, na qual foram avaliados os itens de desgaste natural dos veículos que geralmente precisam ser substituídos nas revisões preventivas, mostrou que apenas cerca de 5% dos veículos checados estavam com todos os componentes em perfeito estado. Isso indica que as pessoas não estão fazendo as revisões preventivas na periodicidade indicada pelas montadoras, que geralmente é a cada 10.000 km. O problema com isso é que adiar os reparos pode afetar a segurança e a performance do veículo, causando maiores gastos no futuro ao invés de economia. Então, qual alternativa resta para economizar com a manutenção? Faça você mesmo, quando fazer. Uma opção a que muitos recorrem é a fazer a manutenção de alguns itens em casa. Hoje em dia existem vários tutoriais conhecidos como Faça Você Mesmo, disponíveis na internet que ensinam e encorajam proprietários de carro a fazer alguns reparos no veículo de forma caseira. Mas isso é realmente possível e seguro? A resposta correta é quase nunca. Neste artigo, vamos avaliar os prós e os contras de se fazer o conserto do seu carro de forma amadora, além de mostrar quais serviços podem ser feitos por conta própria e com segurança. O quanto você sabe sobre seu carro? Carros são máquinas complexas e que a cada ano que passa ficam ainda mais intricadas devido ao uso mais intensivo da eletrônica e de novas tecnologias pelas montadoras. Antigamente era mais comum, e muito mais fácil, abrir um capô e identificar rapidamente a maioria das peças do motor. Hoje em dia, quando se abre um capô, quase todas as peças estão cobertas por placas protetoras e já não podem ser consertadas com simples apertos de parafusos. Muitas pessoas sequer sabem onde colocar o líquido de limpeza do para-brisas, mal consigo imaginar onde adicionar o líquido de lavagem. Um bom exemplo desse aumento de complexidade foi a substituição dos carburadores pela injeção eletrônica, um intrincado sistema para controlar o funcionamento do motor e a quantidade de combustível e ar que é utilizada para gerar a combustão que move o veículo. Atualmente, os mecânicos, ou reparadores, investem muito tempo e dinheiro em treinamentos e equipamentos que os permitem diagnosticar e reparar uma gama cada vez mais vasta de veículos e componentes. Não fique triste se seu conhecimento se limita a checar o nível do óleo e trocar um pneu furado. Mas, na grande maioria dos casos, conhecimentos básicos de mecânica não são suficientes para lidar com os reparos mais complicados dos carros modernos. Mas não se preocupe, ainda existem cuidados e pequenos reparos relativamente simples que você pode fazer em casa e que vão te ajudar a economizar com o conserto do carro. Quais serviços você pode fazer para consertar seu carro por conta própria e com segurança? Primeiro, vamos reforçar que a melhor maneira de economizar com os cuidados do carro é fazendo a manutenção preventiva. Como já dissemos, os carros atuais são muito mais complexos. Mas isso tem um lado bom, pois atualmente a maioria dos carros apresentam pouquíssimos problemas desde que a manutenção preventiva seja feita em dia e da forma correta, como sugerem as montadoras. Em caso de defeito de fabricação, procure saber se não houve recall do seu veículo e busque sempre que a montadora cumpra com a garantia. Alguns itens são cobertos inclusive por um prazo maior do que a garantia informada pela concessionária na hora da venda do veículo. Isso é válido também para os casos de defeitos de fabricação. Aqui estão algumas coisas simples que você pode fazer sozinho, sem muita dificuldade, incluindo o prazo sugerido de cada manutenção. Verificação do nível de óleo do motor. A cada 3 meses, pode também repor caso o nível esteja abaixo do indicado. Troca das palhetas do limpador de para-brisas, a cada 1 ano. Calibragem dos pneus, a cada 1 mês. Troca das lâmpadas do farol e lanternas traseiras, sempre que estiverem queimadas. Reposição do fluido do radiador, a cada 1 ano ou quando o nível baixar. Troca do filtro de ar-condicionado, a cada 1 ano. Higienização do sistema de ar-condicionado, a cada 1 ano.
Caso você tenha conhecimentos mais avançados, ainda é possível fazer alguns reparos mais complexos e que te ajudam a economizar ainda mais na manutenção do carro. Mas desde que você tenha as peças certas para a reposição e as ferramentas adequadas para os serviços, o próximo passo seria trabalhos como esses. Troca do óleo do motor, a cada 1 ano, lembrando que existem exigências ambientais para o descarte correto do óleo antigo. Troca do filtro de óleo, a cada 1 ano. Troca do filtro de ar do motor, a cada 1 ano. Troca da bateria, entre 2 e 5 anos. Quanto mais reparos você fizer, mais conhecimento e experiência você obterá e, com essa confiança, poderá começar a fazer trabalhos mais complexos como esses. Troca de mangueiras, sempre que houver algum problema, como vazamento ou rachaduras. Troca das velas de ignição, a cada 2 anos. Troca da bobina de ignição e troca do alternador, somente quando apresentarem problemas. Quanto mais complexo o reparo, mais recomendamos que você procure uma oficina de confiança para fazer o serviço. Muitas vezes o mais difícil não é nem fazer a troca de uma peça em si, mas sim fazer o diagnóstico correto da causa do problema identificado. Diagnostique o problema corretamente. Erro de diagnóstico é um problema muito grande. Quando você troca uma peça errada, acaba perdendo tempo, dinheiro e possivelmente aumentando o problema original. E se isso já acontece com bons mecânicos, imagina com quem é leigo no assunto. Nosso conselho para evitar diagnósticos errados é simples: quando não souber a causa do defeito, não tente adivinhar. Procure uma oficina especializada na sua marca de carro ou no tipo de problema que seu carro está apresentando, como freios, suspensão ou injeção eletrônica. Quando não souber nem qual o tipo de problema seu carro tem, você pode usar o Sherlocker ou procurar um centro automotivo que faz vários tipos de serviços automotivos. Só depois de um diagnóstico bem feito é recomendado fazer o reparo. Uma dica: desconfie de oficinas em que o mecânico leve em conta somente o que o cliente diz sobre o problema do carro. Um reparador sério precisa avaliar por si mesmo todas as possibilidades, usando as ferramentas adequadas, para achar a raiz do problema. Pesquise sobre o serviço. Caso você opte por fazer o serviço em casa, pesquise minuciosamente sobre o conserto que você vai realizar. Os manuais de reparação de veículos atualmente estão mais acessíveis, e podem ser um bom ponto de partida. Você também pode consultar o manual do proprietário do veículo, além de informações e vídeos instrutivos na internet antes de iniciar o reparo. Tenha as ferramentas certas. Ao pesquisar sobre o conserto, procure saber todas as ferramentas e equipamentos necessários para realizá-lo. Certifique-se de ter todas as ferramentas necessárias para o serviço. Sem as ferramentas adequadas, alguns trabalhos são quase impossíveis ou podem levar muito mais tempo para serem concluídos. Programe seu tempo. Procure sempre saber a dificuldade e o tempo necessários para realizar o reparo que você quer fazer. Verifique que você terá o tempo necessário para finalizar o conserto, para evitar ter que parar o reparo no meio do caminho e correr o risco de piorar a situação. Para uma boa avaliação do tempo que leva, dobre o tempo previsto para garantir que você poderá resolver qualquer problema que surja ao longo do trabalho. Procure também fazer o reparo em dias que existam lojas de autopeças abertas na sua região. Resumindo, se você não tem conhecimento, ferramentas e tempo para fazer o serviço, é mais seguro e provavelmente mais econômico ir a uma oficina. Como dissemos, existem serviços simples que você pode fazer em casa, mas existem muitos outros que, se mal feitos, podem ser perigosos para você e para seu carro. Confira os serviços que são melhores serem feitos pelos especialistas. Reparos relacionados à segurança. Tentar consertar por conta própria problemas em qualquer sistema de segurança do carro é totalmente desaconselhado. Isso inclui especialmente os sistemas de freio, suspensão, airbag e direção. Problemas no conserto desses sistemas não só pode prejudicar o automóvel, mas também colocar vidas em risco, e isso não vale a economia que talvez você tenha tentando evitar o mecânico. Além disso, existem reparos adicionais que você nunca deve tentar em casa, como a troca da correia dentada. Essa peça é fundamental para o funcionamento do motor e, caso não seja bem aplicada, pode levar o motor a fundir, o que em vários casos pode representar a perda total do valor de mercado do veículo. A mesma coisa acontece com o sistema de transmissão. Mesmo não sendo considerado um sistema de segurança, o valor relativo desse sistema para o valor do carro como um todo é tão grande que qualquer problema pode significar um prejuízo muito grande. O sistema de arrefecimento também deve ser tratado por profissionais. O superaquecimento é uma das principais causas de danos aos motores. Então, em vez de arriscar, procure um especialista. Problemas na injeção eletrônica. A injeção eletrônica é um capítulo à parte.
Hoje em dia, existem equipamentos vendidos a preços bastante acessíveis que prometem dar diagnósticos precisos de problemas eletrônicos do carro diretamente para o motorista. Esses aparelhos, chamados de scanners, são encaixados na entrada OBD dos veículos modernos e são muito úteis para ajudar o motorista em relação a várias coisas, como hábitos de direção e consumo de combustível. Contudo, quando se trata de problemas na injeção eletrônica, eles podem ser muito imprecisos e levar a conclusões erradas. Isso porque a injeção é um sistema complexo, que se autorregula por meio de uma série de sensores, que medem a performance do carro e apontam quando alguma coisa está acontecendo fora do normal. O problema é que ao relatar o problema em um determinado sensor, existem várias possibilidades de erros, porque não existe um sensor para cada elemento do carro, mas para uma série deles. Portanto, não se pode acusar imediatamente a origem do erro. A coisa certa a fazer é testar cada peça isoladamente para se chegar a um diagnóstico preciso. Esse é o procedimento que um mecânico vai fazer depois de utilizar um scanner automotivo para avaliar os erros apontados pelo conjunto de módulos e computadores de bordo do carro. Obter o código de problema é apenas o início do trabalho para consertar o problema. Digamos, por exemplo, que seu leitor de código resgate o código P0135. Esse código indica que há mau funcionamento do circuito do aquecedor de oxigênio. Primeiro de tudo, você precisa saber a localização deste sensor e entender quais dados ele captura. Neste caso, o sensor está na parte do sistema de escape que recebe os gases de um dos cilindros do motor e existem várias possíveis causas que geram esse apontamento. Um fusível queimado que impede a passagem de energia para o aquecedor do sensor. Fiação danificada ou problemas de conexão elétrica também podem causar a interrupção da passagem de corrente elétrica. Um problema no software, que pode ser resolvido com a atualização ou reset do mesmo. Falha interna no módulo de controle, que exige a reconfiguração do sistema. Problemas no próprio sensor de oxigênio, que dispara o código de falha. Em resumo, um simples código pode indicar vários possíveis defeitos, sendo quase impossível para um leigo definir a causa do problema com base apenas no código de erro apontado pelo sistema de injeção eletrônica do carro. Talvez isso possa ser realidade no futuro, mas ainda está longe de ser assim. Adicionalmente, a possibilidade de várias causas ocorre para quase todos os problemas é verdadeira para literalmente todos os problemas detectados pelos scanners automotivos. Portanto, sugerimos que mesmo equipado de um scanner você vá a uma oficina especializada no assunto para fazer o diagnóstico correto do problema e o reparo necessário. Conclusão: não importa seu grau de conhecimento mecânico, a menos que você seja um reparador profissional com as ferramentas e equipamentos certos, você não deve tentar fazer a maioria dos consertos do seu carro em casa. Você pode acabar danificando seu veículo, ou pior ainda, ferindo a si mesmo ou outras pessoas, além de protagonizar cenas bizarras, como essa. Se você tem dificuldade em montar móveis, a maioria dos consertos de carro certamente está fora do seu alcance. Mas com as ferramentas certas, pesquisa e tempo, existem alguns consertos que você pode fazer em casa, e é sempre uma boa ideia se familiarizar com o seu carro. Assim, faça você mesmo as coisas simples e deixe o resto para os profissionais. Consertar um carro envolve vários passos e requer conhecimento técnico e habilidade mecânica. Aqui estão algumas etapas gerais que você pode seguir para consertar o seu carro. Identificar o problema. O primeiro passo é identificar exatamente o que está causando o problema no carro. Isso pode ser feito por meio de uma inspeção visual e de testes de funcionamento do veículo. Obtenha as ferramentas certas. Depois de identificar o problema, você precisará de ferramentas adequadas para consertá-lo. As ferramentas que você precisará dependem do tipo de problema, mas algumas das ferramentas mais comuns incluem chaves, socador, alicates, martelo, extrator de parafuso, etc. Seguir o manual do proprietário. É importante ler o manual do proprietário do veículo e entender como o sistema de funcionamento do carro funciona. O manual pode fornecer informações importantes sobre a localização de componentes e as etapas para consertar o problema. Remover componentes danificados. Dependendo do problema, você pode precisar remover componentes danificados do carro antes de poder consertá-los. Por exemplo, se você precisar consertar o freio, pode precisar remover a roda para ter acesso ao sistema de freios. Substituir peças. Depois de remover os componentes danificados, você pode precisar substituir as peças danificadas. Isso pode incluir a substituição de freios, velas de ignição, cabos de acelerador, etc. Reunir tudo novamente. Quando as peças são substituídas, é hora de reinstalar todos os componentes e testar o carro para verificar se o conserto foi bem sucedido.
Teste o carro. Finalmente, é importante testar o carro para verificar se o conserto foi efetivo. Isso inclui verificar se todas as luzes estão funcionando corretamente, se o motor está funcionando sem problemas, se o sistema de freios está funcionando corretamente, etc. Lembre-se de que consertar um carro pode ser complexo e perigoso, especialmente se você não tiver conhecimento técnico ou habilidade mecânica. Se você não se sentir confortável com a tarefa, é melhor procurar a ajuda de um profissional qualificado.